Seja bem-vindo ao curso de supervisor da Vale Capitólio, da nossa Igreja Batista Vale das Bênçãos. E eu estou aqui hoje, para quem não me conhece, sou o pastor Rafael, que o Senhor te abençoe grandemente. E esse curso, ele tem aqui a intenção de capacitar você, de treinar você, para poder supervisionar bem a sua célula. Eu tenho percebido algo na minha prática, né, na minha carreira, na minha jornada como pastor, de que se uma célula não tem um bom supervisor, ela não rompe. Ela pode ter um ótimo líder, ela pode ter um povo abençoado, mas se ela não tiver um supervisor fazendo a função correta dele, ela não avança. E às vezes o supervisor, a gente tem muito conteúdo para líderes, a gente tem muito conteúdo para lideranças, para líderes de célula, para capacitadores, mas pouco se tem de conteúdo para os supervisores. E eu quero me basear no conteúdo que a nossa Vale, nossa Igreja Batista Vale de Formiga, criou, a apostila, e te ensinar com esse conteúdo riquíssimo que eles fizeram, poder te abençoar nesse curso, em nome de Jesus. Então, quero começar aqui a lição 1, a introdução, que vai dizer o seguinte: em países de fala inglesa, as igrejas em células têm usado o termo coach para designar seus supervisores. Esse termo é usado não só para técnicos de esporte, mas também para orientadores e treinadores oficiais. Em ambos os casos, o alvo é levar as pessoas sob sua responsabilidade ao melhor desempenho possível, garantindo ou tornando mais viável a vitória. A mesma ideia se aplica à supervisão em uma igreja. O alvo de supervisores cristãos é mover as pessoas na direção de Jesus Cristo. Paulo expressou seu alvo como supervisor cristão. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. O supervisor cristão se esforça para levar as pessoas à conformidade com Jesus Cristo, sabendo que a última coroa é aquela que durará para sempre, que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Então, nos Estados Unidos, né, em lugares de fala inglesa, o supervisor é conhecido como um coach, que nada mais é do que treinador, que professor. E a missão no coach ali é capacitar, direcionar você para o seu propósito, para que você consiga cumprir aquilo pelo qual você almeja, ao qual você foi criado, você consiga executar com perfeição. E assim também o supervisor foi chamado para esse quesito, para te ensinar a cumprir com exatidão a sua missão de se achegar a Cristo e cumprir com exatidão a sua missão de liderar a sua célula. Porque o supervisor, enquanto líder, eu costumo dizer que o supervisor é como um pastor de pastores, como se fosse um apóstolo, que cuida de pastores. O líder ele cuida da pessoa ali, mas o supervisor cuida do líder que cuida das pessoas. Então a sua missão é pegar o líder e levá-lo a Cristo e ao melhor resultado daquilo que ele foi chamado para cumprir como líder de céu. E é multiplicar. O bom líder é o que multiplica líderes. E o bom supervisor, que é um líder, ele é aquele que multiplica supervisões. E supervisores, né, de grupos de pequenas células, agora olha o que vai dizer aqui, né? As células ou pequenos grupos têm se tornado foco de muitas igrejas ao redor do mundo. Elas são estimulantes porque provém um lugar onde as pessoas podem compartilhar a sua vida umas com as outras e podem alcançar não cristãos sem usar táticas evangelísticas que pressionem, e pessoas comuns podem se tornar novos líderes. Então, vou passar um pouco para frente. Essas igrejas frequentemente começam criando grupos e focalizando em recrutar facilitadores. Uma vez que líderes tiverem sido treinados, eles são liberados para liderar seus grupos. Mas a maioria das igrejas que fazem isso encontram um problema. Elas têm falta de supervisores qualificados. E sem uma supervisão sólida, o ânimo inicial dos grupos pequenos desaparece. Líderes que estavam animados com as células ficam esgotados, lamentando não ter se envolvido em um ministério menos exigente. Sem supervisão, as células que eram saudáveis começam a morrer lenta e dolorosamente. Então isso aqui é muito forte. Quando a igreja começa a querer mexer com célula, ela foca em treinar líderes, porque célula é uma bênção. É uma forma de você convidar pessoas para poder
vir à sua casa, aprender mais de Deus, de Bíblia, mas às vezes o foco fica muito no líder, mas se esquece do supervisor. E sem o supervisor, aquele líder que começou tão motivado, ele desanima. E a célula dele vai morrendo, lenta e dolorosamente. Por quê? Porque não tem alguém ali para auxiliá-lo, para direcioná-lo, para treiná-lo, para capacitá-lo, para direcioná-lo para o propósito. Aí você pode me dizer, ah, mas eu tenho supervisor na minha igreja. Tem. O que ele faz? Te manda relatório? Ele monta relatório, ele visita a célula uma vez a cada 50 anos. O que ele tem feito como supervisor? Porque às vezes o supervisor tem a cabeça dele que ele é só um administrador que tem que montar relatório, ele pega a informação do pastor e passa para o povo, ou do coordenador e passa para o líder, ou então pega a informação do líder e passa para o coordenador e para o pastor. Não, não é só isso. Como um chamado ali. Agora eu quero pontuar aqui a importância da supervisão. Olha só, a supervisão, olha a importância da supervisão. A supervisão mantém a motivação do líder de célula fortalecida. A supervisão constante e bem desenvolvida pode manter um líder de célula inspirado e afiado. A supervisão pode melhorar a habilidade de liderança do líder de célula. Pequenas diferenças na estratégia, junto com os pequenos erros, fazem a diferença entre ganhar e perder. A supervisão pode prevenir desastres antes que aconteçam. Muito importante. O desencorajamento pode ser tratado antes que se torne mortal. A supervisão ajuda os líderes a trabalharem juntos como uma equipe. A cooperação previne o isolamento doentio e promove unidade. A supervisão pode promover a descoberta e o desenvolvimento de novos líderes. Um sistema de células cresce quando novos líderes em potencial são descobertos no contexto de grupos saudáveis. Então, isso aqui é muito forte, irmãos. Eu nem preciso explicar. Olha aqui, eu trouxe 5 pontos fantásticos para você entender como romper como supervisor, a importância de um supervisor. Sabe, o que é um supervisor de célula? Isso eu pergunto. Eu entendi o que é a importância de um supervisor. Agora eu quero entender o que é um supervisor de célula. O que é um supervisor de célula? Quero ler aqui com você. O supervisor, ele encoraja, supre e desafia os líderes de célula a crescerem e multiplicarem as suas células. A palavra supervisor descreve o papel que a pessoa desempenha ao apoiar os líderes de célula sob o seu cuidado. Não é um termo sagrado. Na verdade, as igrejas costumam variar no termo aí. Algumas vão chamar de outro nome, mas não vão colocar como supervisor porque nós trabalhamos com célula. O propósito desse livro não é dar uma estrutura específica de número de células. Ah, você supervisor tem que ter 5 células, 4 células, 3 células, 2 células, 1 célula. Eu não vou focar nisso aqui, ok? Mas eu quero só te explicar o que é um supervisor de célula e a função dele, certo? E assim como um líder de célula não deve ficar sozinho, assim também um supervisor precisa de ajuda. Ele ou ela também é cuidado por outro líder, normalmente um pastor ou um coordenador, se a igreja já está aí em expansão, certo? Então é fácil para líderes de igrejas ficarem tão apaixonados pela estrutura de célula, que eles falham em entender os papéis dentro dessa estrutura. E isso levou muitas pessoas a dizer que não querem supervisionar, né? Mas muito dessas pessoas que não querem supervisionar não é só por causa de que elas querem ser líder. Então o que eu li aqui para você é o seguinte: o líder de célula ele não pode ficar sozinho, o supervisor também não pode, como eu disse. E às vezes a pessoa fica tão apaixonada com a célula que ela não quer virar supervisor. Mas às vezes o problema não está só em ela gostar de liderar a célula, mas é porque ela não entender a supervisão. E por ela ver que o supervisor às vezes não é cuidado, não é discipulado, não é treinado, não é capacitado. Por isso estou aqui fazendo esse curso com você. Ok? Porque você vai poder ver, rever essas aulas aqui. Então, nós temos que entender isso. E aí, quero continuar aqui, avançando nessa aula. Eu quero te explicar o que um supervisor não é. Sabe? Algumas pessoas elas se tornam supervisores só para ficar frustradas. E a maioria dessas frustrações vem dos mitos, porque não entende o papel de um supervisor. E eu quero explicar esses perigos aqui.
certo? O perigo número 1 é criar dependência. O líder é forçado a depender da pessoa experiente, raramente quebra essa dependência. O supervisor é, ao contrário, um ouvinte, um encorajador, com o alvo de capacitar os líderes a serem tudo que Deus quer que eles sejam. Então, presta atenção. Ser um supervisor não é criar dependência. Se uma pessoa for dependente de você por ser mais experiente, e aí ela vai montar em você, né, como diz aí a linguagem brasileira. Então você tem que ficar esperto com isso aí. Segundo perigo, sobrecarga de informação que não funciona a longo prazo. A informação ela é necessária para liderar e multiplicar uma célula com sucesso, certo? O obstáculo aqui é o excesso de informação. Às vezes a gente fica com tanta vontade de ficar explicando, que ó, você tem que fazer assim, estratégia por aqui, que é por aqui, que o alvo é esse, não sei o quê, que às vezes há uma sobrecarga e a pessoa perde o foco mais importante que ela tem, que é de treinar aquele líder, capacitar aquele líder, e não ser só um enviador de relatório de informações. Às vezes você é um supervisor e tudo que você faz é ser um carteiro. Você não é um líder que lidera pessoas ao destino delas, você é só o carteiro, né? Você leva informação. Você leva informação de lá para cá, de cá para lá, e não é esse o foco, ok? Os melhores supervisores, eles estão na batalha, sabe? Algumas pessoas veem o seu papel de supervisores como se fosse uma promoção, uma formatura do ministério. Da mão na massa na célula. Tem gente que acha que o serviço dela acabou. Presta atenção nisso aqui. Tem gente que acha que ela quer virar supervisor porque ela acha que o serviço dela acabou. Uma vez eu ouvi uma frase do nosso amado pastor Alvin e ele estava falando sobre uma igreja que emancipa. E eu falei assim, quando uma igreja emancipa, pastor Alvin, então quer dizer que ela tem mais liberdade. Ele olhou para mim e falou, não, Rafael, ela tem mais responsabilidade. Ela se tornou mais responsável, ela amadureceu por ser mais responsável. É igual o menino de antes de 18 anos quer sair da casa da mãe, porque ele acha que ele vai ter liberdade. Mal sabe ele que ele vai ter mais responsabilidade. Essa liberdade vem, mas ela vem com responsabilidade. Então tem gente que acha que ele formou, pronto, saí da célula, saí do meio do povo, agora eu vou ficar só tranquilo, vou na célula quando eu quiser, né? Que tá errado, tem que ter célula toda semana. Vou falar sobre isso. E eu não preciso me preocupar com o povo, abrir minha casa pra ninguém. Não, que feio isso. Tem que ter amor. Não é formatura para alguma coisa, não é mais responsabilidade. Porque agora está debaixo de você, da sua autoridade, líderes que vão sepular pessoas. E você pode acabar com a vida de um líder. Acabar com a vida daquelas pessoas se você não supervisionar da forma correta. Sabe, eu quero te explicar agora os hábitos de bons supervisores de células. Primeiro, receber de Deus o que vão ministrar aos outros. Segundo, ouvem o líder de célula. Terceiro, encorajam o líder de célula. Quarto, cuidam do líder de célula. Quinto, formam, treinam o líder de célula. Sexto, desenvolve estratégia com o líder de célula. Sétimo, desafia o líder de célula. Eu não vou ficar focado em falar disso agora, porque isso aí vai ser as próximas aulas, ok? Os próximos capítulos que nós vamos estar trabalhando aqui juntos, ok? E aqui, nós estamos terminando a primeira aula, foi só a introdução e já aprendemos muita coisa aqui, né? Então, eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus. Vá até o final. Deus está procurando aqueles que permaneçam, em nome de Jesus.